Santo és tu, louvado é o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Graça, paz, bênção desse Deus maravilhoso, bênção, louvado seja teu nome. Já está quase entrando, 18 horas e 59 minutos, daqui a pouco 19 horas, e nós estaremos ao vivo, nós estaremos transmitindo essa grande mensagem do apóstolo Paulo, parte 2, o caráter e o alvo da pregação do apóstolo Paulo, de uma forma extraordinária, de uma forma fenomenal. O estudo bíblico que antes era na comunidade cristã, que antes era na Igreja do Amor, e antes era lá, e nós estávamos, digamos assim, em casa, né? Agora, a partir de agora, então, passa a ser no seu lar, na sua casa, e você compartilhando conosco, você estando conosco, você estando na bênção desse Deus Todo-Poderoso. É bênção, louvado seja esse Deus Todo-Poderoso. Nós vamos louvando, vamos adorando, vamos exaltando ao nome do Senhor Jesus Cristo. É bênção, Senhor, glorificado seja o teu nome, bendito é o teu nome, bendito és tu, Senhor, louvado és tu. Obrigado, Jesus, santo és tu, Deus de poder, Deus amoroso. Oh, santo Senhor Jesus. Passou. Obrigado, Jesus Cristo. Aleluia, é isso aí. Amém, louvado é teu nome, grande és tu, Senhor. Daqui a pouco, então, nós vamos dar início a esse estudo especial, esse estudo maravilhoso sobre o alvo, o caráter, né, da pregação do apóstolo Paulo, na parte 2, em que eu vou estar transmitindo para vocês que vão nos acompanhar através desse estudo todo especial, que nós vamos falar da essência da palavra de Deus. E claro que está aberto para você perguntar, para você questionar, para você expor as suas ideias. Você que crê, você que acredita, você que faz o diferencial. Então, só algum problema técnico aqui não está. Obrigado, Jesus Cristo, louvado é o teu nome. Santo és tu, Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Vocação do apóstolo Paulo, então nessa noite maravilhosa, nessa noite especial, nessa noite toda, chuva cai lá fora, bênção do Espírito Santo cai aqui dentro, e nós continuamos firmes e fortes no propósito desse Deus Todo-Poderoso. Prazer imenso, muito imenso estar com você, você está comigo. Prazer, eu sou o Bispo Ulisses Lucas, eu sou teólogo, sou filósofo, sou professor de teologia sistemática, sou professor da comunidade cristã, a Igreja do Amor. E nessa noite eu quero falar para vocês a essência em parte 2, porque já falei na parte 1, sobre o caráter, o alvo da pregação do apóstolo Paulo, a excelência do apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Aquele que era Saulo transformado para Paulo. Eu vou dar a ênfase inicial da história ainda de Saulo, para depois vocês entenderem. Saulo, o grande, o exaltado, o maravilhado, para Paulo, o pequeno, o menor, aquele que por si tinha Cristo como alvo, caráter de sua salvação. O Paulo este que veio pregar o evangelho de Cristo, fazer a essência do cristianismo, o ismo, religião, fazer, disseminar a cultura de Cristo. Enquanto Saulo, aquele que consentiu na morte de um dos principais diáconos, que era Estevão, aquele Saulo grande, aquele que tinha autorização para prender, para arrastar homens e mulheres para fora, para prender, para julgar, porque ele era adepto à lei, porque ele está lá em Filipenses, em que ele era defensor nato da lei, irrepreensível. Então, dessa forma e dessa maneira, esse apóstolo Paulo, e o qual é o caráter do alvo da nossa salvação, o qual ele disseminou para nós, nos propagou o evangelho da graça, o evangelho da redenção, o evangelho de toda essa bênção maravilhosa. Tá bom, meus amados irmãos? Esperando mais alguém chegar por aqui, todo mundo que vai compartilhar conosco, todo mundo que vai estar conosco, para que a gente possa estar fazendo aí, então, o início desse estudo todo especial. Enquanto o povo está vindo, quando o povo começa, eu quero que você feche teus olhos, eu quero que você ore ao Senhor Jesus Cristo para nós dar a abertura a esse estudo especial. Senhor Deus, amado Pai poderoso de Israel, santo do Sinai, santo do Moriá. Senhor Deus, nesta noite, nessa terça especial, nessa terça maravilhosa, eu quero, Senhor, que Tu venha entrar em cada coração, em cada vida, em cada alma, Senhor, que Tu venha penetrar em cada um, Senhor Jesus Cristo, com o Teu Espírito de sabedoria, de
conhecimento, para que possa chegar, meu Pai, à excelência da tua pregação. O alvo, meu Pai, daquele caráter especial que o apóstolo Paulo queria disseminar a sua palavra em cada coração, em cada vida, em cada alma. E por isso nós cremos, nós acreditamos e nós confiamos em teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, único, real e verdadeiro Senhor e Salvador, nós dizemos amém e graças a Deus. Amém, meus amados, e graças a Deus. Quero convidar os irmãos a pegar as suas vidas para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e no versículo 19 em diante. Então, Atos 19, versículo 18, aliás, vamos começar no 18, tá? Atos 9, capítulo 9 do livro de Atos, no versículo 18 em diante, nós vamos, o que eu já vinha falando na primeira aula, em que eu disse sobre o caráter do apóstolo Paulo. Então nós começamos com Saulo, agora nós vamos direcionar um ponto mais específico da vida dele. Primeiramente eu gostaria no versículo 18, destacar para vocês aqui de Atos, em que nós vamos mostrar a excelência do apóstolo Paulo, em seu alvo, seu caráter de mensagem, em que esse Saulo, agora convertido, mas ainda se tornara Saulo, ainda era Saulo, e que ele precisava aprender algumas coisas em que era diretamente direcionada pelo Espírito Santo. E uma das coisas muito importante, fundamental, de que o apóstolo Paulo fez, nós vamos destacar agora, no capítulo 9 e no versículo 22. No versículo 18, perdão, tá? Capítulo 9, versículo 18 do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 18. Dizendo assim, ó. Logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas e recuperou a vista. Recebeu então o batismo, preste atenção aqui, importante e fundamental. Recebeu então o batismo e tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Então nós entendemos e vemos que nesse momento o apóstolo Paulo, aquele que outrora era defensor da lei, né, que era Saulo, defensor da lei, hebreu dos hebreus, que era da tribo de Judá, digamos assim, de Benjamim, aliás, de Judá não, de Benjamim, e que era devoto realmente da lei, fanático, digamos assim, da lei, por mais que a lei sofresse uma alteração enorme lá, no período intertestamentário, durante aqueles 400 anos em que teve entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento aquela lacuna de 400 anos no período intertestamentário, embora sofresse algumas mutações, algumas transformações, e o período intertestamentário, meus amados, é importante para quem estuda a palavra de Deus. Eu sempre ressalto isso, eu sempre trago essa ideia, porque é importante você entender que nesse momento, para você compreender, o período intertestamentário ele tem uma influência enorme no segmento de história, porque ali se levantou muita heresia, ali levantou-se muita mentira, ali levantou-se muito engano, principalmente, tá? Quando se fala em relação às seitas ou às heresias levantadas no pós-entendimento de que Cristo vem e Cristo faz esse diferencial, e Cristo ele é perseguido por essas seitas, por essas heresias, por essas pessoas que propagam a mentira, que propagam o engano e que não fazem o evangelho, ou não querem aceitar o evangelho da verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Não querem aceitar esse evangelho, não querem tornar esse evangelho cada vez mais próximo dessa ideia da religião, pois então muito que bem, esses homens, essas mulheres, essas pessoas, digamos assim, que fazem essa heresia, que está naquele período intertestamentário, são principalmente alguns como os saduceus, os fariseus, os herodianos, os essênios, que nós vamos ver depois e nós vamos compreender quando se tem no Novo Testamento, nas passagens dos evangelhos, nos evangelhos sinópticos, por exemplo, em Mateus, Marcos, Lucas e João, a descrição dessas seitas judaicas, dessas seitas religiosas. Então o judaísmo, digamos assim, a lei mosaica, aquela lei da Torá, Nedvim, Ketvim, que é o princípio criado por Deus, que vocês fazem a leitura nos 5 primeiros livros da Torá, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e grande parte do livro de Levítico sobre as leis sacerdotais, sobre as leis de vida, costume do povo, aquele povo que era uma nação eleita, que agora tinha Yahweh, ou seja, Deus único, suficiente Salvador, monoteístas, a crença no único Deus e nada fora daquele Deus, e nada se podia transformar-se na ideia daquele Deus, quer seja ele através de um pedaço de pau, um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, nada poderia simbolizar esse Deus, esse povo monoteísta do Antigo Testamento raiz, descrito nos 5 primeiros livros da Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio,
Houve essa mutação, essa mudança no período intertestamentário, daqueles 400 anos, que vai entre Malaquias, da sua Bíblia, e o início do primeiro livro, que é Mateus, para o Novo Testamento, ou seja, a palavra testamento, pacto, aliança, acordo, há a quebra, digamos assim, da veracidade, ou seja, da verdade, do 100% do que era o plano de salvação, tá? O plano exato de Cristo para nós, gentios, mas também para o mesmo Deus, para os judeus. Os judeus nunca deixaram de fazer parte do plano de salvação, assim como nós, também gentios, nós não começamos a engajamento na cruz, como muitos pensam. E eu às vezes mostro e denoto isso pela dificuldade de eles entenderem. Começa-se lá na promessa. A promessa, ela começa claramente a abrir esse texto de vantagem, a abrir esse texto, essa lacuna, para que nós viemos a ter o plano de salvação. Lá com Sara, lá com Agar, lá com Ismael e lá com Isaac. Então nós direcionamos ali o povo, que era um povo separado, inclusive depois esse povo passa a ser uma só nação. Esse povo passa a ser a igreja de Cristo. Denota-se sobre igreja de Cristo, tá bom? E aí sim, eles irão herdar o reino dos céus. Tem um estudo do professor Augusto Nicodemos, que é um grande mestre, também tem a mesma linha de segmento minha da teologia sistemática. Ele fala uma coisa, são apenas na palavra 47 vezes destacadas sobre a palavra trono de Deus, tá? Está no céu. E apenas 3 vezes está na terra. E descrito no livro de Apocalipse, e quando descreve-se essas 3 vezes sobre o trono, tá? Na terra, se revela sobre o anticristo, revela-se sobre Satanás. E todas as outras 44 vezes está na Bíblia, revelando-se nos céus, o trono celestial, o trono de Deus. Mas muito que bem, meus amados, nessa parte 2 do alvo e o caráter da salvação, do apóstolo Paulo, nós retrocedemos no ponto para iniciarmos a saber da vida de Saulo. Porque Saulo, homem devoto de costume, sabia a Nedvim, sabia a Ketvim, sabia a Torá, de corpo, alma, coração e de cabeça, fazia parte desse segmento e perseguia os cristãos que apresentavam Cristo como seu ser superior, Cristo sobre a ideia do cristianismo, em que muitas vezes não fazia o segmento do tradicionalismo da lei judaica. Como eu volto a repetir para vocês entenderem e compreender, a tradição judaica sofreu ao longo da história muitas transformações, sofreu muitos individualismos e ela se perdeu grande parte de sua essência. Grande parte da veracidade do judaísmo, raiz tradicional, aquele dado por Cristo lá no Sinai, ou que Moisés desce trazendo aproximadamente o Decálogo e aproximadamente 613 leis escritas no livro de Levíticos e depois redirecionada no livro de Deuteronômios, repetição da lei, segundo a ordem de lei. Nesse momento esse tradicionalismo ele se perde. Quando chega então no período intertestamentário, é aquele período de 400 anos em que eu tenho Antigo Testamento para o Novo Testamento, a mutação ali então se perde em mais de 70%. Pois muito que bem, meus amados, nesse momento a compreensão bíblica que eu chego é a conversão deste salmo. Sem mais delongas, nós vamos ao estudo bíblico na parte 2 desta noite. Eu quero levar você a entender sobre heresia, sobre engano, sobre mentira e sobre ficção. Porque muitas pessoas me perguntam uma vez, porque eu tenho uma grande dúvida em relação, por exemplo, à hierarquia bíblica constituída. Porque muitos dizem assim, eu cheguei várias vezes em algumas congregações e dizia assim, fulano de tal é levita. Eu dizia, bênção. Levita era a tribo de Levi. Que bênção ter alguém tão honrado em nosso meio desse jeito. O que o levita faz? O sacerdócio, né? Era parte do sacerdócio da casa de Arão. Então tinha que ter um diferencial. Não, ele canta, ele louva. Ele evita porque ele canta, porque ele louva. Ele fala, isso não é bíblico. O destaque dessa forma não é bíblica. Então há um diferencial muito grande de as pessoas às vezes abrir a mente, abrir a sua cerviz, abrir a sua cabeça para compreender certas coisas. Que alguém que não sabia disse. E alguém que não entendia compreendeu, entendeu e aceitou. Por isso que o estudo nosso é conhecer a verdade vos libertará e tirar desse clero mentiroso, enganoso e fará você entender
a Bíblia de uma forma completa. Você vai entender a Bíblia de uma forma completa. Eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda, eu quero que você possa abrir o seu livro sagrado, a sua escritura sagrada, você começar a ler e entender você mesmo. Você é merecedor disso. Tá bom, meu amado? Então vamos lá. No livro de Atos, no capítulo 9 e no versículo 18, como nós acabamos de ler, logo caiu-lhe os olhos como uma escama e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Nesse momento, Saulo ele faz o primeiro ato que é para chegar ao reino dos céus. No primeiro momento é o arrependimento. Então ele havia se arrependido quando ele tem um encontro com Deus. Quando Deus aparece a ele a caminho de Damasco, como nós entendemos, e começa no início do capítulo 9 aqui, a vocação de Saulo, quando Saulo tem esse chamado que Deus apresenta para ele, e daí na primeira parte do estudo eu falei por que ele era importante, por que Ananias indaga a Cristo, Ananias indaga, mas por que ele vai nos perseguir, tem ordem para nos perseguir, para nos matar, para nos prender, e como eu vou até ele? É um dos principais da sinagoga. E Cristo prontamente diz a Ananias, ele é muito importante para mim, ele é um homem que vai, tá lá no 15, tá? Tá lá no 15, olha o que o Senhor fala, no 9 de Atos, no capítulo 15. Mas o Senhor insistiu, vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. E eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Então nós entendemos que aqui no 15, tá? Em favor do meu nome. Aí, lá no 18, diz assim, ó, logo caíram-lhe os olhos como uma das escamas e recuperou a vista. Recebeu então o batismo. Não há dúvida, e você já não precisa nem me perguntar, dizendo assim, mas bispo, mas pastor, qual que é esse batismo? Não tem dúvida nenhuma, né? Se no próprio 15 diz assim, ó, e vai para levar o meu nome diante das nações, e eu lhe mostrarei o quanto é preciso sofrer em favor do meu nome. Então Cristo, obviamente, que era o batismo aquele apresentado no início do livro de Atos, lá no capítulo 2 e no versículo 38. Muitas pessoas me perguntam, mas bispo, por que não é aquele batismo de Mateus 28, 19? Por que não é aquele batismo que diz lá aí, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque, meus amados, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são títulos. Esses títulos nós entendemos que vocês vão entrar lá em Mateus 28, 19, e aí a história sistemática é o que? Ela começa a Bíblia lá em Gênesis e ela vai até onde? Ela vai até o livro de Apocalipse. Então tem que ter um segmento do padrão histórico para nós chegar lá e entender, para nós chegar lá e compreender. E tudo isso graças ao entendimento que o próprio Senhor nos dá. Então nós entendemos assim, ó, o Senhor nos dá unção, certo? Mas o conhecimento é eu que busco. Conhecimento, o Senhor não nos dá conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Então vocês estão me entendendo que quem te dá o conhecimento é você. Você que vai buscar, você que vai ler, você que vai entender, você que vai proporcionar esse conhecimento. Mas e aí, onde é que entra Deus na história? Onde é que entra o Espírito Santo nisso? O Espírito Santo entra através da unção. A unção é Deus que te dá. A unção para convencer as pessoas. Como assim, bispo? As pessoas vão ser convencidas através da tua obra, através do teu evangelismo, através da tua missão. As pessoas têm que se convencer. Isso vem da unção. Mas o conhecimento é teu. Ele é tanto um conhecimento tácito ou explícito. Que é isso, bispo? Tácito ou explícito tácito é quando eu tenho de nascença esse conhecimento. Eu desde pequeno é como se fosse chamado para mim assim, digamos, uma vocação, que era o que o Saulo tinha. E que Saulo destacava-se, por isso ele foi chamado por Cristo, porque ele tinha uma vocação. E para ele ir diante das nações, diante de tribos, de línguas, de reis e realmente de pessoas muito cultas, Saulo tinha um conhecimento explícito enorme para que as coisas acontecessem. E por isso há a vocação de Saulo. Então Saulo ele não é simplesmente chamado por um acaso. Saulo não é simplesmente chamado por um demenora. Não, Saulo ele é chamado porque tinha vocação. Meu amado, meu amado irmão, minha irmã, você tem que ter vocação e ser chamado para a obra, ser chamado para o ministério. Então não é de qualquer jeito, não é de qualquer modo e não é de qualquer um.
Não é qualquer um que é, fulano é chamado, Beltrano é chamado, que nem essa questão do que se tem hoje em dia, nesse modelismo de uma igreja. Eu sou de uma igreja tradicional, tá? Eu vim de uma igreja tradicional, de uma igreja que ela é devota conhecedora da palavra de Deus. Ou seja, tu tinha que conhecer a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Na minha época em sala de aula não se existia para chegar ao pastorado, para chegar ao episcopado, não se tinha a facilidade desse modernismo, né? Que nós podemos entender tudo na internet, tudo era através de livro. Tá? Aí, começando assim, era livro para estudar, né? É que nem quem é formado em direito. As pessoas me perguntam assim, mas eu sou formado em direito. Nós estudamos quanto que estuda em direito, em medicina, fisioterapia, que estuda educação física. Todo mundo tem que ser seus livros, tem que conhecer, tem que estudar, né? E nós também. Para chegar lá ao episcopado, eu tive que estudar bastante, tive que ler bastante para poder chegar lá e conhecedor da essência da palavra. Tem mais lá em cima, lá, tem mais aqui embaixo, você pode ver que atrás de mim aqui, ó. Tem mais algum livro, né? Tive uma leitura de aproximadamente 40 livros ao ano, tá? Durante os 4 anos de curso, mais a pós-graduação e mestrado. Tive alguns livros, né? Durante esse percurso. Meus amados, eu quero deixar bem claro e específico para vocês uma das coisas muito importantes. Quando Paulo, que agora ainda é Saulo, vai se transformar em pequeno, porque ele é Saulo, ele é grande, ele é magnoso, ele é de magnitude enorme, tinha poder, ele vai se transformar em pequeno, muito pequeno. Ele fala uma coisa muito grande e muito tremenda, tá? Que foi sobre o alvo, o caráter da sua pregação, que nós continuaremos lendo a partir ali do 19. Continuaremos no 19, tá? No 9:19, dizendo assim, ó: e tendo tomado alimento, se sentiu reconfortado. Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco, e imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus, afirmando que é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficaram estupefatos, ou seja, admirados, ficaram, olha, mas não era esse o perseguidor, não era esse aquele que mandava prender. E nós vamos continuar lendo o texto para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Mas não é este que devastava em Jerusalém os que invocavam este nome? De novo volto a repetir, o tempo todo, este nome. Então ele foi e se batizou em nome. E depois foi lá e disse o quê? Que para Ananias, que era sobre o nome que ele devia ser batizado. E o nome, claro, o nome dizendo o quê? De Jesus. Então o batismo, obviamente, refeito para Saulo nesse momento, era o batismo em nome de Jesus Cristo, porque ele já via o quê? Ele já via arrependimento. É importante destacar isso, tem que ter arrependimento. Depois de arrependimento tem que ter batismo em nome de Jesus para a remissão de pecados. Se não há remissão de pecado, tu continua sendo igual. Então nunca vai chegar ao conhecimento da verdade, nunca vai chegar à justificação, muito menos saber o que é santificação, e quem dera chegar a uma glorificação, que é o segundo plano no terceiro passo, depois de se passar nesse primeiro passo. E eu vou explicar na sequência mais isso, tá bom? E diz assim, ó: e veio para cá expressamente com o fim de prendê-los e conduzi-los aos chefes dos sacerdotes. Fizeram uma indagação assim. Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos-se muitos dias, os judeus deliberaram entre si para como matá-lo. Mas Saulo teve conhecimento dessa trama, vigiaram até as portas da cidade, de dia e de noite, para o matarem. Então os discípulos uma noite fizeram-lhe descer pela muralha, oculto em um cesto. E aí começa algumas visitas do apóstolo Paulo. Ele sai de Damasco, ele desce pelo um cesto, como vocês sabem, acabaram de ler na palavra de Deus, e ele sai então para fazer a visita dali de Damasco. Ele vai para Jerusalém, faz visita a Jerusalém, e aí começa a escrever as suas cartas. Uma das suas primeiras cartas que ele descreve lá em Jerusalém é a igreja de Corinto. Ele faz a carta a Corinto, depois ele faz a carta aos Efésios, depois ele faz a carta aos Gálatas, ele faz aos Filipenses, e depois ele vai descrevendo algumas de suas cartas importantíssimas de Saulo. Porém aqui eu quero que vocês já entendam que Saulo tem essa conversão, é batizado, então ele é curado completamente. Então não é o espinho da carne dele nesse momento, nós entendemos ainda, vai acontecer, Saulo já está predestinado a ter isso, então ele já sabe que vai sofrer, que vai padecer, porque Cristo mesmo diz a Ananias que isso importara que ele sofresse por amor ao nome do Evangelho de Cristo, como nós lemos lá no 9:15. Pois bem, meus amados, agora eu quero ir para um texto muito importante, levar vocês para vocês entender, que é de uma densidão enorme,
que está em 1 Coríntios no capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia para 1 Coríntios no capítulo 3, tá? 1 Coríntios no capítulo 3 e no versículo 1, tá? Eu vou melhor nesse raciocínio. Eu vou no 2 Coríntios, eu vou em 2 Coríntios. 2 Coríntios, por favor, abra sua Bíblia para 2 Coríntios, para vocês começarem a entender melhor essa no capítulo 3. 2 Coríntios no capítulo 3, por favor, você abre a sua Bíblia aí. 2 Coríntios no capítulo 3. Tá dando alguma falha na vamos ver o que a gente consegue. Algum bug aqui? Vamos começar então, né? Vamos lá. Quero agradecer a todos vocês que estão participando da nossa live. Que Deus abençoe a todos grandemente. Tá imenso, tá calor, tá bênção, tá bênção do Senhor Jesus Cristo. Porque eu quero agradecer a cada um de vocês que tem participado conosco, que tem nos dado o maior apoio, que tem nos dado a maior moral, tem estado em cada estudo, tem compartilhado esse estudo, né? Porque é importante nós sentirmos valorizados, sentirmos cada vez mais na essência de você conhecer a verdade, disseminar a verdade, disseminar o Evangelho de Cristo por onde quer que você vá. Portanto, não deixe de comentar nessa live, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Por favor, compartilha essa live, comenta, né? Vai lá do lado da tua telinha, lá dá bastante coraçãozinho, comenta, diz é bênção, é graça. Eu quero divulgar o meu trabalho como teólogo, volto a repetir, sou professor de teologia sistemática, sou teólogo, sou filósofo, e é bom sempre entender e dizer para vocês que eu também quero que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, chegar a esse conhecimento real de verdade e saia de uma vez desse engano, dessa mentira, de todas essas pessoas que tentam enrolar, né, de uma forma ou de outra. Eu quero que você venha chegar ao conhecimento dessa verdade, que você venha entender realmente o que é a palavra de Deus e a palavra em conhecimento e sabedoria. Vamos entender então agora que já não era mais Saulo, mas agora era Paulo transformado. Digo-se de novo, Saulo o grande, o principal dos príncipes judaicos. Saulo, ele era enorme, ele era esplêndido, ele era um homem poderoso, e agora se transforma em Paulo, menor, pequeno, ainda por debaixo e ainda por de menor. O de maior, que era Saulo, se transforma em um pequeno. E por isso que, claro, simbolizando aquilo que Cristo sempre disse e falou, dizendo, olha, que quem quer no reino dos céus ser o maior, que seja o menor. Então era importante entender que nesse momento eu tinha que abdicar da minha soberba, daquele meu eu. Ele tinha que se esvaziar do seu eu, principalmente ele que era doutor, principalmente ele que era mestre, principalmente que ele era conhecedor da Torá, ou seja, era conhecedor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, dos 5 primeiros livros bíblicos, e Saulo teve que se esvaziar de si mesmo. Quando Saulo se esvaziou-se de si mesmo, ele passou a compreender Cristo para atingir a mente de Cristo. E é o que realmente ele descreve aos Coríntios mais para frente. Ora, pois quem poder ter a mente de Cristo que possa o instruí-lo? Ele faz a pergunta e depois ele diz, nós temos a mente de Cristo. E era justamente isso que Paulo teve que fazer. Ele teve que se esvaziar do eu, do seu aspecto carnal, viver para a sua parte espiritual para chegar a alcançar a mente espiritual. Então você, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, você tem que deixar o seu o eu carnal, a concupiscência da carne todos os dias ela tem que cair, ela tem que diminuir, ela tem que ser derrubada para que você possa crescer espiritualmente. Isso, crescer espiritualmente, é o processo que te leva da justificação e a santificação. E muitas pessoas não entendem e não conseguem separar isso, assim como também não conseguem ver o que é espiritual e o que é carnal, o que é físico. Assim como não conseguem entender a interpretação bíblica quando é um texto alegórico e quando é um texto literal. E por isso exige sim que a sabedoria, a unção tem que se ter dom. E quando se fala sobre o dom de conhecimento, sobre o dom de sabedoria, nem todo mundo vai ter dom de conhecimento, nem todo mundo vai ter o dom de sabedoria. Assim como nem todo mundo vai ter o dom de falar em línguas, de interpretar línguas, ou vai ter o da operação, o dom de cura. Cada um no
corpo de Cristo tem a sua obra, cada um no corpo de Cristo, nessa engrenagem tem uma função. Então não é todo mundo que vai ter essa função, não é todo mundo que vai fazer a mesma função. Esse eu acho que é o erro. Quero dar paz do Senhor Cristo a todos que estão nos dando aí paz do Senhor, né? A Sabrina, o Wilson, a Genesi, ministro Glaucus, a todos que estão aí, que Deus abençoe, tá? Muito obrigado por estar compartilhando conosco, que a doce e santa paz do Senhor Cristo esteja na tua vida, na tua casa, no coração de cada um de vocês. Eu peço que vocês ajudem, compartilhem, comentam. Nós estamos juntos nessa segunda aula. Na aula, toda terça-feira, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui disseminando a palavra de Deus. No Conhecereis a verdade nos libertará. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E no sábado nós temos transmissão do culto ao vivo, né? Transmissão do culto ao vivo, Santo Culto do Senhor, que é o culto da família, derramamento do Espírito Santo, a partir das 19 horas, lá direto da comunidade cristã da Igreja da Mãe. Então, quando esse Saulo na sua imensidão, ele se transforma em Paulo e faz o seu diminutivo, ele perde toda essa excelência, ele perde todo esse seu poder, ele se diminui, ele se autodiz, olha, eu sou digno, eu não sou digno Senhor, de entrar no reino dos céus, eu não sou digno de ti, mas eu quero absorver cada dia mais de ti. E a humildade, né, de Paulo, tirando aquela soberba que tinha Saulo, então ele nasceu de novo. Por isso que ele nasceu. Lá no 9, no 19, no 18, Atos, preste atenção, e se você quer ler depois, Atos, capítulo 9, a partir do 15 até o 21, vocês vão ver palavras essenciais da conversão de Saulo, que ele faz princípios primordiais, que foi arrependimento, batismo em nome do Senhor, e depois ele faz a humildade, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e fora dele não há Salvador, e que então ele foi propagar o evangelho divino, o evangelho da cruz, a mensagem da cruz, para que a cruz não se fizesse vã. É claro, é óbvio que esse era o caráter e o alvo da pregação do apóstolo Paulo. Meus amados, agora eu quero que vocês peguem a sua Bíblia para o livro de 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1, porque nesse estudo que eu estou apresentando em parte 2, tá? Quem depois querer ver a parte 1, está no meu Facebook aí, tá lá a primeira aula, vocês vão baixar ali, tem o culto, eu acho, da família no sábado, baixando ali, vocês vão ver a primeira parte da aula, e que eu apresento Saulo e também falo para Paulo, eu exemplifico a ele em Romanos, falando a Coríntios, falando a Filipenses, e toda a ênfase da aula. Agora, nessa segunda aula, nessa segunda parte, eu quero falar sobre o alvo específico para entender que esse Saulo, como foi a transformação dele, como ele chegou até ser o apóstolo Paulo. Porque, inclusive, eu quero falar uma curiosidade que muitos não entendem, muitos não compreendem aqui, é porque o apóstolo Paulo se transforma em apóstolo Paulo, se ele não está entre os 12, se ele não tem o chamado por Cristo ali, que nem foi chamado os 12, se os 12, quando se pede Judas Iscariote, fazem a sorte entre eles, tá? Que cai para Matias, não está o apóstolo Paulo, embora vivesse em época paralela, em época similar. Aonde que ganha-se o título do apóstolo Paulo? E muitos daí fazem todo o questionamento, o entendimento que eu vou falar para vocês, expliquei que está lá no capítulo 9 de Atos, e depois nas histórias ele vai explicando, tá? E depois ele fala a carta de Romanos, aos Gálatas, aos Filipenses, a Éfeso, aos Tessalonicenses, aos Colossenses. Ele vai explicando como que o título dele foi se evoluindo. Assim como eu falo muitas vezes para algumas pessoas assim, olha, alguns dizem assim, mas bispo, tem uma coisa que falam-se dos mesmos homens quando falam sobre diáconos, fala sobre presbítero e fala sobre bispos. É a mesma coisa ser presbítero e ser bispo. Não é a mesma coisa. E alguns dizem assim, mas bispo é coisa do catolicismo. É só os católicos que têm bispo. A igreja cristã, protestante, não tem bispo. E aí eu sempre expliquei lá na história de hierarquia bíblica, né, de 1 Timóteo, capítulo 3, sobre como é que essa hierarquia funciona, como é que eu chego ao entendimento, o que é um bispo, o que é um presbítero, o que é um diácono. E tem que se ter evolução. Tem que se ter processo, tem que se subir. Eram homens que subiram, eram homens que chegaram lá. Então tem que começar no diaconato, para chegar a um presbitério e para chegar a um episcopado. Então claro que vai ser o mesmo homem, por exemplo, eu passei do diaconato, passei no presbitério e cheguei ao episcopado. Não deixa de ser Ulisses. Então não é o mesmo homem, claro que é, mas em épocas diferentes, em unções diferentes. Assim como também aconteceu com o apóstolo Paulo, assim como também lá no capítulo 4 de Efésios, no versículo 11, quando ele faz
Mas o desígnio fala assim, ó, olha, porque Deus chamou uns para ser profetas, tá? Um para ser apóstolos, outro para ser profetas, outro para ser presbíteros ou pastores, outros para ser evangelistas e outro para ser doutores, mestres ou doutores, tá? Em algumas traduções. Muitas pessoas não entendem e não compreendem. E aí eu venho e digo, o apóstolo Paulo ali, em primeiro momento, ele apresenta-se a si. Ele fala de si, ele está exemplificando ele. Isso em sentido literal. Em segundo momento, em sentido alegórico, o apóstolo Paulo está destacando a hierarquia ministerial que seria composta após esse momento. Então, após esse momento, que tivesse sim uns chamados para ser apóstolos, acabou com João na ilha de Patmos. Não houve mais apóstolos, porque tinha que ter algumas características específicas para chegar ao apostolado. Então, o que dizem hoje que ser apóstolo é uma pura coincidência, digamos assim, uma pura imposição própria de si próprio de que é ser um apóstolo. Apóstolo não se tem mais no nosso tempo, tá? Porque acabou-se. Quando se fala sobre o bispo ele é o alto do mestre, que se destaca lá, o mestre doutor. Aí tu vai para Timóteo no capítulo 3, você vai ver o que era a característica de um bispo. Todo mundo acha que o bispo ele é um cara milionário, um cara rico, o bispo ele tem que ser aquele que é apto para ensinar. Ou seja, no mínimo hoje para um episcopado ele tem que ter uma formação, né, no bacharelado de teologia, esse certificado do MEC, não esses bacharelados que as pessoas estudam aí de forma eclesiástica e diz que são, né, mestres. Não, tem que ser formado, alguma pós-graduação, por exemplo, na ênfase para ministério, uma ciência da religião, e depois chegar a um mestrado, ou quem sabe, a um doutorado, e fazer o seu jus ao seu título. Então todo mundo acha que ser pastor é de qualquer jeito, de qualquer modo, é qualquer um. Não é dessa forma. Isso a Bíblia descreve, isso o Senhor revela na palavra de Deus, nesses 66 livros que compõem a Sagrada Escritura, tá bom? Mas nós vamos lá então, em 2 Coríntios, no capítulo 3, para me explicar para vocês agora, nessa segunda aula, na segunda parte do alvo e o caráter da pregação do apóstolo Paulo, o que era realmente a ideia de Paulo, agora Paulo menor, aquele que sofrera pelo nome de Cristo, já havia aqui sofrido perseguição, já havia sofrido cadeia, né, prisões, já havia sido açoitado, mas combatendo sempre o bom combate. Digamos assim, ó. 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1, diz assim, ó. Começamos de novo a nos recomendar, presta atenção, ou seja, algumas traduções vai ser assim, ó. Começaremos de novo a nos recomendar, ele faz uma pergunta, tá? Ou será que, como alguns, precisamos de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte? Nossa carta sois vós, carta escrita nos vossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente, sois uma carta de Cristo entregue ao vosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Então aqui nós vamos entender, nós vamos compreender, vamos ver que o apóstolo Paulo ele faz essa abertura no alvo do caráter da sua pregação, da sua mensagem, dizendo para todos aqueles que ele não precisava, tá, de que alguns, ou que quisesse, porque aqui, ó, para vocês entenderem o texto que estava acontecendo em Coríntios, muitos estavam questionando se era de Apolo, se eram de Paulo, se eram de Cristo, de quem era a mensagem verdadeira? Quem é que trazia a conduta verdadeira? Será que não era Paulo, era Silvano, era Cristo? Quem é que trazia uma mensagem de verdade? E será que esse Paulo mesmo, aquele, tinha se convertido mesmo? Será que ele fazia parte realmente do clero cristianismo agora, devoto de Jesus Cristo? Havia abdicado-se da lei, daquelas aproximadamente 603 leis? Será que esse Paulo realmente não tinha um Saulo por dentro enrustido? Ele era totalmente puro para o cristianismo? Será que esse Paulo apresentado ali era de verdade um homem convertido? E aí vem essa indagação e aí vem Paulo dizendo o caráter da sua pregação nessa parte 2, para nós encerrarmos e entendermos o que Paulo explica. E ele diz assim, olha, precisa por acaso alguém de vocês que eu traga carta
do próprio Deus, ou traga carta de recomendação, daquela que eu estava levando, sabe, que eu estava indo pedir autorização para os principais da sinagoga, lá em Jerusalém, para que eu pudesse vir para Damasco prender vocês, para que eu fosse para Jerusalém e prendesse cristãos ou devotos que fizessem parte do Evangelho de Cristo. É que eu preciso daquela carta para provar que eu era Saulo, o grande, que era um mestre, que era um doutor da lei, e que eu fui e viera para prender vocês. Será que eu preciso disso para provar que eu me converti, que eu estou convertido, que eu estou mudado, que eu estou transformado? Não basta vocês olhar e ver que eu sou a própria carta escrita, ou seja, o próprio testemunho. Eu sou testemunho, vocês são testemunho de que eu fui para a prisão com vocês, que eu fui açoitado, de que eu fui muitas vezes, além de sofrer prisão, além de ser açoitado, escorraçado, ofendido, humilhado, levo um espinho tremendo na minha carne, e mesmo assim vocês ainda duvidam da autenticidade do meu apostolado. O alvo e o caráter da pregação do apóstolo Paulo, sincero, único, real e verdadeiro, era específico aqui. Específico, direto, dizendo assim, ó, carta escrita em vossos corações. O que era o coração, escrita no coração? O evangelho autêntico. Aquele assim, ó, o nome de Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo, e vós sois templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em vossos corações. E aí ele vai especificar o tempo todo o alvo da pregação do apóstolo Paulo. Então, para vocês entenderem que agora era Paulo convertido, não era mais Saulo, não era mais o mestre, o doutor da lei, mas era o apóstolo de Cristo, disseminando o evangelho da verdade, disseminando o evangelho em que outrora as pessoas, o mundo da Ásia Menor, e que depois o mundo inteiro conhecera, o mundo inteiro sabera, através da Sagrada Escritura e do maior autor de livros do Novo Testamento. Meus amados, dos 27 livros, o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento, Novo Pacto, Nova Aliança, Novo Acordo, tem 27 livros do Novo Testamento. Dos 27 livros, exatamente, ao entendermos, 14 deles foram escritos pelo apóstolo Paulo. Desses 14 que foram escritos pelo apóstolo Paulo, a maior transliteração, digamos assim, em que se tem, ele mostra todo o alvo e o caráter da pregação dele, está descrito em 2 Coríntios, na carta dele a 2 Coríntios. E que, historicamente, a segunda carta seria a quarta carta, né? Ele escreveu a primeira, que no caso para vocês seria a segunda carta, e a terceira carta que ele enviou não participou dessa ideia, o qual seria a quarta carta que participou-se como segunda. Então essa carta que vocês entendem como segunda carta do apóstolo Paulo, seria no caso a quarta carta que ele havia dado à igreja de Corinto, e claro que especificamente ela não entrou no cânon, o cânon foi revisado, foi fechado, foi autenticado, o que está aqui é verídico, e toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para que ela possa ensinar, para que ela possa agir, para que ela possa repreender, para que ela possa confortar. Então, o caráter do alvo da pregação do apóstolo Paulo, parte 2, para fecharmos e entendermos tudo que houve da transformação de Saulo para Paulo, é característico nesse momento aqui, ó. Olha, não precisava ele ter uma carta de alguém recomendando, porque todo mundo já tinha visto, ouvido e também algum sentido com ele o que ele houvera passado. Tudo por amor ao Evangelho de Cristo, e que o próprio Senhor diz lá no Atos 9,15. Lá em Atos 9,15 começa a história do apóstolo Paulo, e a história do apóstolo Paulo do 9,15 ela chega até aqui, em 2 Coríntios no capítulo 3, e Paulo diz assim, ó, mas vocês que ainda querem mais, eu sou carta, a minha vida, meu testemunho, meu andar, meu agir, meu viver, o que eu passei, o que eu sofri, o que eu fui perseguido, o que eu fui humilhado, eu sou a carta escrita do próprio Evangelho de Cristo. E diz assim, ó, evidentemente sois uma carta de Cristo. Evidentemente sois uma carta de Cristo. Como ele estava dizendo assim para Coríntio, está dizendo para nós, está dizendo para você, você que é cristão, você que é devoto, você que é evangélico, você que se diz ser alguém que busca a excelência da palavra de Deus, na sua vida você tem que ser o testemunho disso aqui, ó. Evidentemente sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta. Por que não era uma carta escrita com tinta? Que nem aquela carta que ele pegava dos príncipes e doutores e os mestres da sinagoga, se lembra? Para prender, para arrastar homens e mulheres e prender
porque estavam disseminando o nome de Jesus, porque estavam disseminando o evangelho de Jesus, e esse Paulo aqui era aquele Saulo, se lembra que ele pegava aquela autorização? Então não era aquela carta com tinta, tá? Não era nada daquilo, por quê? Porque agora eles estavam numa nova fase, numa nova busca, e essa carta com tinta havia sido extinta da vida dele. Havia sido passada, porque agora ele estava padecendo e sofrendo pelo evangelho de Cristo, e essa carta era essa aqui, ó. Mas com o Espírito de Deus vivo, ou seja, o Espírito de Deus, que é naquele recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus era testemunho, era carta. O Espírito de Deus era mostra na vida dele, de que a vida dele havia sido mudada e havia sido transformada, e que Saulo já não existia mais, mas se transformara em Paulo, o menor, por amor do Evangelho, e que ele padeceu pelo nome de Cristo Jesus. Dizendo assim, ó, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, ou seja, mais uma vez, não na lei, não naquela lei que subiu Moisés no Sinai, recebeu, não no decálogo, não com as tábuas de pedra, não era mais nas tábuas de pedra, mas era no que? Mais em tábuas de carne nos corações, ou seja, nas tábuas de carne do teu coração é o que? É a tua vida, é o teu coração, é o Espírito Santo através da graça, e a graça abre teu coração, eles se transformaram o que? Em espírito de vida. E no espírito de vida que tu transforma, com o Espírito Santo se transforma do teu, aliás, vamos voltar, no teu espírito de vida se transforma no Espírito Santo que está dentro do teu coração se transforma nisso aqui, ó. Mas em tábuas de carne nos corações, ou seja, a lei tem que estar dentro do teu coração, teu testemunho tem que estar dentro do teu coração, e a palavra do Senhor dentro do teu coração, para chegar ao conhecimento da verdade, e no conhecimento da verdade é que você vai chegar exatamente aquilo que o Senhor requer de você, que é chegar à mente de Cristo, que é aquilo que o Senhor disse. E o apóstolo Paulo, o Senhor através do apóstolo Paulo evidentemente disse: por acaso tem alguém à mente de Cristo que alguém possa instruí-lo? E aí o apóstolo Paulo faz essa pergunta, mas ele mesmo responde dizendo: vocês, nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós chegamos ao conhecimento total, real e autêntico da veracidade. Meus amados, quero fechar essa parte 2, fechando então o entendimento do apóstolo Paulo no alvo e o caráter da pregação do apóstolo Paulo. Quem também querer acompanhar uma ênfase que eu dou sobre o apóstolo Paulo, num dos vídeos aqui no Facebook, que é da comunidade cristã do sábado passado, tá na aula de sábado, eu acho que é dia... eu não sei agora de cabeça que dia é, né? Quem puder me ajudar agora na aula do sábado passado, o culto, né? Foi o culto da família, culto do derramamento do Espírito Santo, vai estar aqui. Durante a mensagem lá também eu falo uma ênfase, eu também falo um pouco sobre o alvo e o caráter da pregação do apóstolo Paulo. E era isso que eu tinha para essa noite, era isso em relação à palavra de Deus que eu tinha para trazer para vocês nessa segunda aula maravilhosa, nessa segunda aula especial. Mais uma vez quero agradecer a todos vocês, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos grandemente. Eu quero dizer para vocês que vocês podem sempre fazer pergunta, podem fazer questionamento, vocês podem estar dando glória a Deus, podem estar dando aleluia aí na live, pode estar botando um coraçãozinho aí para nos ajudar. Se você puder compartilhar essa live, se você que é de alguma denominação religiosa, você que é de outra denominação, não importa, nós temos o segmento de um único Deus, o Deus real, verdadeiro, nós temos a essência de pregar o evangelho da verdade. Então nós queremos 7 de maio, né? A irmã Nina está confirmando para nós aqui, ó, foi 7 de maio. Então você vai aqui na minha linha do tempo aqui, tá? Aí no dia 7 de maio foi o culto da família, culto do derramamento do Espírito Santo, e eu falo dia 7 de maio um pouco sobre o alvo e o caráter da pregação do apóstolo Paulo, dando também uma ênfase. E depois, antes do dia 7 de maio, na terça-feira, eu dou a primeira aula que eu falo realmente do alvo, do caráter da pregação do apóstolo Paulo. E essa é a segunda aula do alvo e o caráter da pregação do apóstolo Paulo. Meus amados, foi um prazer muito grande ter vocês aqui comigo. Eu quero fazer essa oração final, vou estar encerrando, eu vou estar fechando essa live, agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês. Você que vai agora estar aqui comigo, depois vai vir na sua casa, vai orar no seu lar, vai orar na sua casa. Agradeça a sua família que você tem, agradeça tudo que você tem, porque é sempre bênção do Senhor Jesus Cristo ter você comigo e participando comigo cada dia mais, tá bom? Meus amados, eu quero, antes de fazer uma oração, eu quero estar dizendo aqui que eu tenho um dos cursos principais que eu quero passar e quero dar para vocês, tá? Que é esse curso aqui, ó. Aqui, eu até preparei aqui para vocês, que eu quero começar a dar nas próximas aulas agora,
que é o Manual de Angelologia, ou seja, sobre a doutrina dos anjos. Inclusive, se vocês puderem, lá na plataforma do Kawai, eu tenho lá na plataforma do Kawai também alguns vídeos disseminando alguns estudos que eu dou. Se vocês puderem estar indo lá, me ajudar, compartilhar, tá? E tá nos assistindo, será bênção. Compartilhe, comenta, né? Faça disseminar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai te recompensar grandemente, tá bom? O próximo estudo que eu quero dar, e vou estar trazendo toda uma ideia completa, é sobre o Manual de Angelologia. E dentro desse manual, que nós vamos estar lendo, nós vamos estar aqui aprendendo, eu vou dando as ideias, eu vou dando as partes principais, eu vou estar lendo e nós vamos estar analisando um pouco da palavra de Deus. Ou seja, nós vamos estar dentro desse estudo, dentro dessa maravilhosa parte de aprender e conhecereis, a verdade vos libertará, na essência do Manual de Angelologia. Tudo sobre a doutrina dos anjos. Quem são os anjos? Quando foram chamados de anjos? Como é que eles são? Os anjos de luz? E claro que isso aqui é do lado bom, do segmento dos anjos do Senhor. Esse é o manual de angelologia. Anjos verdadeiros, autênticos, tá? E não os anjos caídos que fazem parte da demonologia. Eu não tenho aqui agora o livro da demonologia, tá? Para explicar para vocês, eu não tenho onde é que tá, mas vai ser depois que nós aprendemos isso aqui, nós vamos aprender também a demonologia. E claro, se você tem alguma sugestão, se você também tem alguma novidade que você queira passar, que a gente possa estar ensinando, se você tem alguma dúvida, pode deixar lá. Olha, bispo, eu tenho uma dúvida em relação a tal texto bíblico, escreve aí o texto bíblico, coloca a tua ideia, coloca teu pensamento, diz o que tu acha, por que tu pensa dessa forma, que nós com certeza estaremos respondendo, nós estaremos conversando, evidente, sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nosso intuito aqui é aprender a verdade vai nos libertar de toda heresia, toda mentira, todo engano, com sabedoria, com unção do Espírito Santo. E você, claro, é nosso grande convidado especial a participar cada dia mais da bênção e da graça do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus amados? Então tá, vou estar encerrando aqui com vocês, estamos orando ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, amado Pai poderoso de Israel, amado Deus, nos abençoa, Senhor, muito obrigado por essa aula, muito obrigado a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa, Senhor, que nos ouviu, a cada lar que nós entramos, Senhor, aqueles, meu Pai, que estavam no seu carro, aquele que estava no seu trabalho, aquele que nos acompanharam, ó Deus, essa, meu Pai, mensagem, a mensagem do Evangelho puro, real, autêntico e verdadeiro, ó anjos do Senhor Jesus, venha dar proteção, venha guarnecer, venha purificar, venha abençoar, venha ensinar o que é justificação, santificação, e que esse povo cada dia mais venha ter a instrução para chegar à excelência do conhecimento da tua verdade e da tua palavra. Ó Senhor, único, real e verdadeiro, eu te peço, eu abro meu coração, eu abro, Senhor, sobre todos aqueles que creem e confiam agora, que o teu Espírito Santo toque, ele venha ungir, ele venha purificar, ele venha abençoar, ele venha ensinar, meu Pai, o que tem a fazer para viver em excelência e em verdade. E tudo aquilo, meu Pai, que é mal, tudo aquilo, meu Pai, que destrói, tudo aquilo, meu Pai, que é o corrupto, arranca, tira, queima e lança fora em teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, único, real e verdadeiro. Eu digo amém. E digo graças a Deus, amém, graças a Deus, meus amados, que Deus abençoe todos vocês. Me sigam nas redes sociais, por favor, me sigam lá. Eu estou no Kawai, eu estou no Instagram, eu estou também aí no Facebook, e nós vamos com certeza continuar disseminando a palavra de Deus. Como eu disse para vocês, sou professor de teologia sistemática, bacharel em teologia, e eu quero que vocês cada dia mais venham a chegar ao conhecimento da verdade com os estudos maravilhosos da palavra de Deus, tá bom? Forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço, fiquem todos na bênção, fiquem todos na graça. Um beijo no coração de todos vocês. Amém e graças a Deus.